Mas antes faremos a revisão do tema do federalismo fiscal, que inclusive a repartição de receitas tributárias é um elemento do federalismo fiscal. Então, na aula passada eu falei um pouquinho sobre a diferença, o fundamento do federalismo. O federalismo ele serve para descentralizar o poder político territorialmente, né? Quanto à divisão de funções, função legislativa, executiva e judiciária, aquela divisão de poderes, como a gente está acostumado a chamar, faz a divisão funcional do poder político. O federalismo faz a divisão territorial do poder político. Tudo com o escopo de fomentar o Estado de Direito, né? Aí falamos também da questão da auto-organização, auto-administração, autogoverno, né? Típica de um ente que tem autonomia. Falamos da diferença do federalismo por agregação, federalismo por desagregação. Falamos dos tipos de federalismo, o federalismo dual, dualista, que é aquele em que as divisões de atribuições entre os entes federativos é muito marcante, mas em 1929, com a crise da Bolsa de Nova York, houve uma transformação desse federalismo para um federalismo mais cooperativo. Falamos que existe um tipo de federalismo, o federalismo orgânico, que é aquele em que basicamente a União tem todas as atribuições e os demais entes federativos devem respeitar pelo princípio da simetria e repetir tudinho que a União faz, né? Então isso é um pouco mais comum naqueles momentos de menos democracia no país. Então falamos do federalismo simétrico e federalismo assimétrico. Aí falamos que o Brasil é preponderantemente um federalismo simétrico, ou seja, os entes federativos têm mais ou menos as mesmas prerrogativas e direitos, mas tem toques de assimetria, muitas vezes para incentivar o desenvolvimento socioeconômico de regiões mais pobres no Brasil. Depois começamos a falar especificamente do federalismo fiscal, e eu disse para vocês que, de forma didática, a gente pode dividir o federalismo fiscal em 3 aspectos. Primeiro, aquele que garante receita tributária, porque a gente está falando de fiscal, né? Fiscal é sempre relacionado a tributo. Então, federalismo fiscal são os aspectos tributários do federalismo. Então, no federalismo fiscal, o primeiro aspecto, né, é o de garantir receitas tributárias para os entes federativos, certo? E essas receitas tributárias, nós falamos na última aula, elas podem advir de 2 fontes. Uma, primeira, mais importante, pelo exercício de competências tributárias próprias daquele ente, né? Então, o ente, a Constituição diz, olha, você tem o direito de cobrar o IPTU, o ISS e o ITBI, tem direito de cobrar tais taxas, né, relacionadas aos seus serviços públicos, ao seu poder de polícia, contribuição de melhoria. Alguns entes têm direito de cobrar contribuições, certo? Então, essa é a distribuição de competências tributárias. Mas, além disso, existe a repartição de receitas tributárias, que vai ser o tema da aula de hoje, tá? Depois que eu terminar a revisão, eu volto nisso. Bom, o segundo aspecto do federalismo fiscal é a necessidade de tratar os entes federativos com uma certa isonomia do ponto de vista fiscal. Isso acontece mediante 4 princípios constitucionais relacionados ao federalismo fiscal. O princípio da uniformidade geográfica, está previsto no 151, inciso 1, que é aquele que determina que a União deve tratar de forma isonômica, né, não conferir tratamento diferenciado entre os entes federativos, ressalvada a possibilidade de conceder incentivos fiscais para o desenvolvimento socioeconômico de regiões mais carentes. Então, esse princípio tem uma regra, a União tem que tratar todo mundo igualzinho, mas se identificar um desequilíbrio socioeconômico, aí a Constituição autoriza que ela dê um tratamento fiscal diferenciado, certo? O segundo princípio é aquele que não tem
não consegui encontrar pelo menos um nome na doutrina, que a gente decide chamar de princípio da isonomia fiscal federativa, né, ou isonomia tributária federativa, que é aquele relacionado ao imposto de renda, que a União não pode cobrar menos imposto de renda de seus próprios servidores ou dos rendimentos dos seus títulos da dívida pública. Lembra que eu expliquei isso na aula passada? Para que não haja uma migração de servidores de outros entes federativos para a União, né? E também uma preferência na aquisição de títulos da dívida pública da União em detrimento de outros entes federativos. Ressaltando, pessoal, que hoje em dia só a União emite esses títulos, tá? Estados e municípios estão proibidos de cobrar até onde eu pesquisei, tá? E finalmente, também falamos do princípio da vedação à isenção heterônoma, que é aquele que impede que um ente federativo conceda isenção de tributos de competência de outro ente federativo. Isso é bem tranquilo, né? Então a União não pode conceder isenção de IPTU, por exemplo, porque ela não tem competência tributária para legislar sobre IPTU. E finalmente falamos do princípio da vedação ao tratamento discriminatório de bens e serviços em razão da sua procedência ou destino, né? E aí eu dei o exemplo do café, lembra? Né? O café e o ICMS no Rio de Janeiro, né? Então é só basicamente vedar que estados e municípios deem tratamento diferenciado, discriminatório na tributação sobre bens e serviços em razão da origem desses bens ou para onde esses bens estão sendo encaminhados. Também falamos disso na última aula, certo? Bom, então já podemos começar. Aí só uma coisa rápida, né? Já que eu acho que foi a própria Laís que me perguntou agora de manhã. Só lembrando, pessoal, quando quando o presidente da República, na condição de chefe de Estado, celebra um tratado internacional, ele está falando não pela União, mas pela República Federativa do Brasil. Então, o Supremo entende possível a concessão de isenções por tratado internacional. Falamos desse julgado na última aula. E eu não falei de um julgado que também é interessante, que é o seguinte: esse não tem muito a ver com federalismo, assim, não sei, o Supremo aplicou o artigo 152, que é esse da vedação do tratamento diferenciado em razão da origem e do destino, né, que é o último princípio que a gente tratou. O Supremo analisou um caso em que um Estado quis cobrar IPVA, não sei se eu comentei esse caso com vocês, IPVA, uma alíquota mais alta para carros importados. E aí o Supremo disse não, porque, enfim, depois que o carro é importado, ele se torna um produto nacionalizado, digamos assim, tá? O termo técnico é esse. Ele já incorporou o nosso PIB, quem importou o carro já pagou o imposto de importação, então não pode cobrar IPVA mais caro para carros importados, porque isso violaria o princípio da não discriminação de bens em razão da sua origem. Então esse princípio, ele surge no primeiro momento para proteger o nosso pacto federativo, né? Só os nossos entes federativos internos mesmo, né? Mas o Supremo deu uma interpretação um pouco mais generosa para esse princípio, para entender também que se a origem for estrangeira, o bem ele não pode sofrer uma discriminação. É claro que vai incidir o imposto de importação, o IPI importação, o ICMS importação, o PIS/COFINS importação, tudo bem. Mas depois que ele entrar, o IPVA é um tributo que você cobra todo ano, certo? Todo ano aquele sujeito vai pagar o IPVA, que é o Imposto sobre a Propriedade de Veículo Automotor. Então não tem sentido que ele sempre vá pagar uma alíquota mais alta só porque esse carro é importado. Entenderam? Então, por conta desse princípio da não discriminação de bens em razão da sua origem.
O Supremo julgou isso no RE 367785. RE 367785. Relator Eros Grau. Tudo bem? E tem uma coisa interessante também, que tem aqui no meu caderno, que é o seguinte, não sei se eu cheguei a comentar. O princípio da uniformidade geográfica, acho que eu comentei só com o pessoal que estava tirando dúvida no final. O princípio da uniformidade geográfica é aquele que diz que a União não poderá tratar de forma desigual, do ponto de vista tributário, os entes federativos. Então, por exemplo, cobrar IPI no Rio de Janeiro de 10% e cobrar IPI de São Paulo de 8%. Não pode. Só pode se for para superar algum desequilíbrio socioeconômico. Tudo bem? Mas essa prerrogativa de conceder incentivos fiscais diferenciados para superar desequilíbrios socioeconômicos, a doutrina entende que é uma prerrogativa apenas da União, certo? Porque o artigo 151, na sua literalidade, ele está dirigido à União, tudo bem? Que é o 151 que traz o princípio da 151, inciso 1, da uniformidade geográfica. Então, se, por exemplo, um Estado quiser incentivar um município mais pobre e falar assim, olha, o IPVA nesse município será mais barato. O Ricardo Alexandre, que é um bom professor de direito tributário, sustenta que isso não é possível, porque esse tratamento discriminatório, ele só é dado, a possibilidade de dar esse tratamento discriminatório para incentivo socioeconômico regional para a União, não para os estados. Então não pode o estado falar, não, o ICMS de Varriçai vai ser menor, ou o ICMS de Aperibé, entendeu? De Macuco, não pode.